Pronto. Pessoal, seguinte. A gente vai fazer agora a identificação dos músculos do membro superior. Só que antes da gente chegar no segmento ombro, braço, antebraço e mão, a gente vai ver dois grupos de músculos, os chamados toracopendiculares posteriores, são 4. Peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior e subclávio. E na camada superficial do dorso, músculos que também mantêm relação com o membro superior, porque vão se inserir na epífise proximal do ombro. Aí, um ponto com vocês. Alguns desses músculos o pessoal disse que não tinha sido abordado na teoria. De toda forma, eu vou trazer para vocês, e aí eu vou pedir que o Eduardo entre em contato com a Beatriz e diga o que vai cair ou não, tá bom? Como ele está nesse alinhamento mais na linha de frente, mas de toda forma eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam que mantém relação, por isso que serão explanados. Vamos começar logo aqui na região, aí vocês vão ajustando aí a questão da gravação. Então a gente nota o músculo peitoral maior. O peitoral maior tem origem no terço lateral da clavícula, no externo e nas 6 primeiras cartilagens costais. Notem aqui as fibras em formato de leque e ele se insere na crista do tubérculo maior do úmero. Então o peitoral é o músculo que faz a adução do braço, né, principalmente ao longo do eixo axial, mas ele também faz adução no plano frontal coronal, contribui para a flexão no plano sagital. Dissecando o peitoral, agora aqui do outro lado, com origem na terceira, quarta e quinta costela, o peitoral menor. O peitoral menor com essa origem depois vai se inserir no processo coracoide da escápula. Então o peitoral menor ele é um músculo que ajuda a sustentar essa articulação do ombro, sobretudo tracionando inferiormente, quando por exemplo você projeta o seu braço superiormente, tá? Então ele ajuda a deprimir essa região, músculo importante na estabilização. Acima do peitoral maior, com origem na porção superior da primeira costela, se inserindo na margem inferior da clavícula, esse é o músculo subclávio. Também é um outro músculo segmentar pequeno que ajuda muito na estabilização local, sobretudo quando a gente traciona tórax, né, a região do esqueleto axial a partir do membro superior. E aí o último músculo que está faltando são essas digitações aqui, ó. A gente vê mais lateralmente o serrátil anterior. O serrátil anterior tem origem nas margens laterais e nos espaços intercostais das 10 primeiras costelas. Eles envolvem de anterior para lateral e posterior, passando à frente da escápula, e ele se insere na margem medial mais inferiormente e no ângulo da escápula. Então, é um músculo importante até mesmo para a respiração. Quando a gente projeta o braço lateralmente, a gente traciona a escápula mais lateral e realiza uma certa abdução. Não, aqui é o latíssimo do dorso. Por que a gente não consegue vê-lo? Porque ele passa à frente desses músculos. Dá pra ver Bom, pela frente, a gente consegue ver aqui, ó, essas digitações. Esse é o serrátil anterior. Fechamos os toracopendiculares anteriores. Vamos agora para a camada superficial do dorso, para 5 músculos que mantêm relação com a epífise proximal do úmero. O seu serrátil anterior, quando passa 120 graus a abdução, ele começa a trabalhar? Na verdade, já no início da abdução, ele começa a trabalhar. Normalmente, obrigado, quando a gente passa de 120, quem é que começa a trabalhar? O trapézio. Por isso que se você fizer um treino, elevação lateral com muita carga, ou até com pouca carga, mas elevando muito o braço, quando você comprime essas fibras, principalmente superiores, no outro dia você está bem dolorido, tá? E aí, aproveitando a deixa do Pedro, trapézio. Fibras superiores de trajeto descendente, fibras horizontais, médias, né? De trajeto horizontal, e fibras inferiores de trajeto ascendente. As fibras superiores elevam o ombro, ou a escápula. As fibras médias tracionam e as fibras inferiores deprimem. Posso. Porção superior, trajeto descendente. Por quê? Porque a origem do trapézio é na protuberância occipital externa e linha nucal superior, ligamento nucal e processo espinhoso de todas as vértebras torácicas, ou seja, de T1 até 12. E aí depois ele se insere aonde? No acrômio e na margem lateral da clavícula, tá? Então, as fibras superiores descendentes elevam
As médias horizontais retraem a escápula e as inferiores, que têm trajeto ascendente, deprimem. Obviamente, para eu fazer essa depressão, eu preciso partir de uma elevação, tá? Bom, aqui nós estamos no antímero esquerdo. Vem aqui por o lado direito, dissecamos o trapézio, a gente vai encontrar um músculo que tem origem nos processos espinhosos de T7 a T1 e se insere na margem medial da escápula. Aqui está mal representado, pessoal, porque normalmente é acima da espinha da escápula, nessa bordazinha aqui. Esse é o romboide menor. E com origem nos processos espinhosos agora de T2 a T5, se inserindo na margem medial da escápula, abaixo da espinha da escápula, o romboide maior. Ele vai contribuir para o movimento de retração da escápula. Isso seria o que, professor? Esse movimento de retração seria como? Seria você aproximar a escápula uma da outra. Entendi. Tá bom? É a retração da escápula. Lembrando que a escápula se retrai e ela também se protrai. Isso. Esse movimento para frente é uma protração e para trás uma retração. Lembrando que, obviamente, eu posso tracionar meu braço sem retrair a escápula, tá? Por quê? Porque quem faz esse movimento é o latíssimo do dorso e ele se insere no húmero. Mas à medida que eu projeto o braço para trás, a escápula se fecha, se retrai. Então nós já vimos trapézio, romboide menor, romboide maior. Aqui nós localizamos um músculo que tem origem no processo transverso de C1 a C4 e se insere no ângulo superior da escápula. Esse é o levantador da escápula. Para eu localizar o levantador da escápula, necessariamente eu preciso dissecar o trapézio. Então ele é um músculo auxiliar nessa elevação. E por fim, não menos importante, o latíssimo do dorso. Tem origem nos processos espinhosos das últimas vértebras torácicas, indiretamente nos processos espinhosos das vértebras lombares, fáscia tóraco-lombar e margem posterolateral da crista ilíaca, ascende e vai para o assoalho do sulco intertubercular do húmero. O latíssimo do dorso ele é um importante extensor do braço, tá? Obviamente no plano sagital. Então nós fechamos os 5 músculos de camada superficial do dorso. Agora a gente segue então para a região do ombro. Para ficar melhor para vocês, eu vou ficar aqui, vocês podem continuar filmando, acho melhor vocês apontarem para baixo. No ombro a gente vai encontrar um músculo extrínseco e 4 músculos intrínsecos. Com o músculo extrínseco, deltoide. Então o deltoide mantém relação com a clavícula, com o acrômio e com a escápula na sua origem, no caso a espinha da escápula. Ele forma fibras que caminham juntas no único tendão, se inserindo, normalmente no terço médio da diáfise lateral do húmero, na tuberosidade para o músculo deltoide, ou tuberosidade deltoídea. Dissecando o deltoide, a gente encontra novamente a escápula, notem a espinha da escápula, fossa supraespinal, fossa infraespinal. Então, com origem na fossa supraespinal, músculo supraespinal, se insere no tubérculo maior na faceta superior. Fossa infraespinal, músculo infraespinal, se insere na faceta média. Deixa eu só me situar aqui para mostrar para vocês. Redondo menor. Tem origem na margem medial da escápula e se insere na faceta mais inferior do tubérculo maior. Fechamos. Aqui, pessoal, eu acho que não era para cair, não sei como que o Eduardo vai conversar com vocês, mas esse é o redondo maior. Tem origem no ângulo inferior da escápula e se insere na diáfise mais proximal do húmero. Então esses são os músculos da região do manguito. Olha só quem? O músculo subescapular, que tem origem na fossa subescapular e se insere no tubérculo menor do húmero. Braço. No braço nós temos o bíceps braquial, temos uma cabeça longa e uma cabeça curta. A cabeça longa é mais lateral, tem origem no tubérculo supraglenoidal.
a cabeça curta no processo coracoide da escada. Não sei se vocês lembram, mas o bíceps braquial ele tem duas inserções. A que 99% dos alunos conhecem é na tuberosidade do rádio, mas ele envia uma aponeurose que vai passar acima do músculo pronador redondo. É uma expensão tendínea. Então não é incorreto nós dizermos que o bíceps braquial tem duas inserções, uma no rádio e uma aponeurose tendínea acima do músculo pronador redondo. Abaixo do bíceps braquial nós encontramos o músculo braquial, que tem origem praticamente nos 2/3 anteriores da diáfise do húmero mais lateralmente e se insere na tuberosidade da una, sendo o principal flexor do antebraço no cotovelo. Notem o músculo mais medialmente, com origem no processo coracoide, se inserindo no terço proximal da diáfise do húmero mais medialmente. Esse é o córaco braquial. Ele ajuda a posicionar o braço, é um músculo unidirecional. Tá? Então fechamos os 3 músculos da loja anterior do braço. Na loja posterior nós encontramos um tríceps, então tem 3 origens. A primeira origem, que é a cabeça longa, é do tubérculo infraglenoidal da escápula. Temos a cabeça lateral e a cabeça medial. Tanto a cabeça lateral quanto medial não são biarticulares, são uniarticulares. Tem origem a lateral acima do sulco do nervo radial e a cabeça medial abaixo do sulco do nervo radial. Todos eles se juntam e se inserem no olecrano da una. A gente vê aqui então a expansão tendínea e o olecrano da una. Aqui nós encontramos o músculo ancôneo. Tem origem no epicôndilo lateral do húmero e se insere aonde? Na una, no mesmo olecrano, tá? Um pouco mais inferiormente. Ok. Vamos agora para o antebraço. No antebraço a gente vai localizar 3 músculos e eventualmente um quarto na camada abaixo, mas aqui, né, como a maior parte dos anatomistas, 4 músculos. Pronador redondo, tem origem no epicôndilo medial e se insere no rádio. Flexor radial do carpo, tem origem no epicôndilo medial e se insere nas adjacências do primeiro osso metacarpal e no segundo. Músculo palmar longo, tem origem no epicôndilo medial e se insere na fáscia palmar, formando a chamada aponeurose palmar. E ao lado dele, o extensor lunar do carpo. Aliás, o extensor lunar está aqui, ó, porque aqui já é camada profunda. Então aqui o extensor, flexor lunar do carpo. Lembra que o flexor lunar do carpo, ele se insere no osso pisiforme, envia 2 tendões. Um vai para o amato e o outro vai para a base do 5º osso metacarpal. Tá? Aí agora a gente vai tirar aqui compartimento superficial, né? Pois é, aí o que acontece? Esse músculo aqui, ó, que aí eu vi agora a numeração dele, esse é o flexor superficial dos dedos. Por isso que eu falei para vocês filmarem e depois compartilhar com a turma, porque quando eu estou acostumado a trabalhar com peça cadavérica, aqui, ó, quando eu tirei eu falei, até comentei com o pessoal, falei, pessoal, aqui não tem o flexor profundo, porque na verdade esse deveria ser o superficial, porque está abaixo, mas eles deixaram o superficial ancorado naquela primeira camada, então esse é o flexor superficial dos dedos. Que seria esse aqui assim? É, ele está abaixo desse plano superficial. Tem origem no epicôndilo medial, rádio e una, e ele atravessa o túnel do carpo, se inserindo nas falanges médias do 2º ao 5º dedo. Aí agora sim, flexor profundo dos dedos, tem origem no rádio, una e membrana interóssea. Notem que o flexor profundo não se origina do epicôndilo medial. E ele se insere na base das falanges distais do 2º ao 5º dedo. De medial para lateral, flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar tem origem no rádio e membrana interóssea e se insere no polegar, no 5º dedo.
Fechamos o plano profundo, loja anterior. Vamos agora para o plano superficial da camada extensora. Primeiro deixa eu aqui organizado. Professor, cadê o quadrado? A gente não consegue ver porque ele ficaria aqui, né? Não vai dar para ver porque não está dissecado. A gente vê só o redondo. Mas seria o 35, professor? Série aonde? No rádio. Pronador quadrado. Supinador, embaixo do... O supinador ele vai estar onde? Nesse lado. Por quê? Porque ele vai fazer um movimento de volta. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Vamos ver se é esse. Acho que sim. Vamos lá, pessoal. Ainda está faltando aqui. Porque senão a gente não consegue ver o importantíssimo. Sobre os músculos flexores do antebraço, só dois, não tem flexor. Pessoal, vamos lá. Compartimento posterior. A gente vai se orientar inicialmente por essa lateral para ficar melhor para vocês. Deixa eu só encaixar aqui mais uma vez. Vou tentar segurar aqui. Bom, próximo músculo tem origem na crista supraepicondilar lateral e se insere no processo estiloide do rádio. Esse é o músculo bráquio radial. Injeção, né? Esse é o bráquio radial. Também com origem no epicôndilo lateral, nós temos o extensor longo do polegar. Extensor longo do polegar. Extensor radial longo do carpo. Então, de novo, bráquio radial, extensor radial longo do carpo. Abaixo do extensor radial longo do carpo, o extensor radial curto do carpo. Então, de novo, bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Extensor dos dedos. Segue ali para o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Normalmente, falange média e distal. 45, extensor do dedo mínimo. Tem origem no epicôndilo lateral e segue para o quinto dedo. Extensor ulnar do carpo. O extensor ulnar do carpo se insere na base do quinto osso metacarpal, também com origem ali no epicôndilo lateral. Então, de novo, a gente viu bráquio radial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo. Retirando aqui, de cara, a gente encontra o músculo supinador. Tem origem aonde? Nas adjacências do epicôndilo medial e na ulna, e se insere no rádio, que ele vai tracionar o rádio lateralmente. Então aqui o supinador. Abdutor longo do polegar, tem origem ali no epicôndilo lateral e também no rádio, vai se inserir ali nas adjacências do primeiro osso metacarpal. Extensor curto do polegar, se insere na falange proximal do polegar, e aqui nós temos o extensor longo do polegar, se insere na falange distal. E o 52 é o que, professor? Vou mostrar aqui, ó. Extensor longo do polegar, extensor curto. O último músculo é o extensor do indicador. Se insere no dedo indicador. Tá? Então aqui a numeração: supinador, abdutor longo, extensor longo polegar, extensor curto do polegar, do indicador. Esse pininho aqui, essa tirinha aqui? Extensor do indicador. Ele vem por baixo, tá. se insere. Essa parte branca aqui. Exatamente. Então não vai cair, Se né? insere Vai. no indicador. Não, essa daqui, ó. É, acho que é amiga. Aqui, ó, tá vendo? 52. Do laranja, do amarelinho. Ok? Fechamos então todos os músculos desse compartimento. Do antebraço, na verdade, né? São 5 compartimentos. Um compartimento
tenar. A gente vai ter a presença do músculo flexor curto do polegar, o abdutor curto e o oponente. Aqui particularmente a gente consegue ver o músculo flexor curto e o músculo oponente. E o adutor ficaria nesse compartimento, ele não faz relação diretamente com o polegar no compartimento tenar, ele ficaria entre o primeiro e segundo dedo. Esses que são antagonistas Bom, aí vamos ver, aqui a gente tem quem? Compartimento hipotenar, também com a presença do flexor curto e oponente. Bom, transitando no túnel do carpo, a gente vai ter tendões do flexor superficial dos dedos, tendões do flexor profundo dos dedos. Notem aqui músculos se relacionando diretamente com esses tendões, tá? Os interósseos palmares, os lumbricais, né? Aqui, e os interósseos palmares. Opa, perdão. E aqui os nossos interósseos dorsais. Os lumbricais, turma, são aqueles músculos que vão fazer flexão da articulação metacarpo-falangiana e extensão da interfalangiana, no movimento de pinça. Exato. Quando eles estão ineficientes, principalmente na porção extensora, o movimento de pinça fica limitado a esse movimento, com pouca adução, inclusive, do polegar, tá? Por conta do nervo mediano. Em ambas as três movimentações é o lumbrical. É, o lumbrical. Lembrando que eu tenho outros músculos que ajudam, tá? Mas o músculo isolado é o lumbrical, que é esse movimento de pinça, da ineficiência dele. se origina em osso, né? Qual? É o único. Ele vai se originar num tendão e se insere no tendão. Ele se origina mais anteriormente no tendão e se insere mais posteriormente. E aqui, pessoal, mais profundamente, os interósseos palmares, são 3, são adutores, entre o segundo e terceiro dedo, entre o quarto e o terceiro, e entre o quinto e o quarto dedo. Os lumbricais seriam esses, mas... Seriam os mais superficiais, que eles estão no compartimento central, tá? E aqui, turma, os interósseos dorsais, já são em número de 4, né? Entre os respectivos dedos. Vou fazer exatamente a abdução a partir do nosso dedo médio. Lembrando que, diferentemente da região anterior que eu tenho um adutor, aqui eu não vou precisar dele, porque eu vou realizar um movimento de abdução. Como Isso seria explica? isso, professor, na mão? Tipo, adução e abdução na mão? Na verdade, não seria da mão, seria dos dedos, a partir dos metacarpo ou da articulação metacarpo-falangiana. Não, aqui ó, abrindo, a partir do dedo médio. Tá. Então seria esse movimento de abdução. E nós temos a adução. Por isso que eu preciso ter 3 interósseos palmares. Um aqui entre o segundo e o terceiro, um entre o quarto e o terceiro, e um outro entre o quinto e o terceiro. Porque aqui já existe um compartimento com um único músculo, que é o compartimento e músculo adutor. Já nos interósseos dorsais não, eu vou precisar de 4, porque não existe um compartimento com um interósseo, né, isolado aqui nessa região, tá? São exatamente no número de 4. E aí, pessoal, a gente fechou então a exposição, tá? Próxima aula, eu não sei como, assim, eu imagino que o Eduardo vai querer fazer Revisão. talvez um simulado com vocês, porque já é pré-prova. Se não for, a gente já entra na osteologia do membro inferior.